Até aos fins de semana estamos fora do baralho, mas à vez, esta semana é o AS Nuno Garopa, o convocado para responder aos ouvintes que nos escrevem para foradobaralho@observador.pt. Vamos lá, Nuno? Vamos a isso. Começamos com o Luís Matos Chaves, este ouvinte, ainda a propósito das presidenciais e das eleições que podemos tirar, até por comparação com as últimas legislativas, e sobre o espaço que, afinal de contas, o Chega ocupa no espectro político. Escreve este ouvinte que as propostas económicas do partido André Ventura são claramente estatistas, mais de centro-esquerda do que de direita, e uma tentativa de capturar o eleitorado, por exemplo, os reformados, a classe média-baixa, que coincide até mais com o PS do que com o PSD. Este processo de competição pelo mesmo eleitorado levou a um dos piores resultados da história do PS nas últimas legislativas, e ele gostava de perguntar se sentes que essas premissas mudaram devido a esta eleição presidencial e porquê, mais até a julgar pela primeira volta do que pela segunda, porque depois André Ventura teve uma grande taxa de rejeição. Eu acho que é complicado usar as presidenciais para tentar prever as próximas legislativas, mas acho que há duas ou três coisas que podemos dizer. A primeira é que, fundamentalmente, o Partido Socialista nas legislativas teve um resultado muito baixo e que não é provável que venha a repetir um resultado tão baixo. Depois, tal como eu disse várias vezes no nosso programa e no debate, eu acho que o problema da André Ventura era assegurar aqui, nestas presidenciais, uma margem relativamente alta do eleitorado mais à direita para reforçar-se para as legislativas. E na altura eu mencionei o número de 2 milhões de votos. Não é 2 milhões de votos por acaso, é que se nós somarmos as forças à direita do Partido Socialista, elas neste momento somam qualquer coisa como 3 milhões e meio de votos, 3,8 nas últimas legislativas, 3,2 nas legislativas anteriores. Se somarmos todos os candidatos à direita de António José Seguro, voltam a somar 3 milhões e meio, portanto estamos a falar desse número de 3 milhões e meio. Eu acho que se André Ventura tivesse tido 2 milhões, claramente neste momento tinha uma maioria desse eleitorado. Como não teve esses 2 milhões, teve 1,7, 1,8, significa que tudo está em aberto, na minha opinião, para as próximas legislativas. Agora, há uma vantagem, é que o outro bloco da direita tem 2 partidos que não vão concorrer juntos e, portanto, o outro lado vai se dividir entre a AD e a Iniciativa Liberal e nós não sabemos exatamente como é que essas cotas se vão cozer. Portanto, eu diria, André Ventura tem uma vantagem no método onde e na forma como são eleitos os deputados em Portugal, ter uma lista do Chega a concorrer com uma lista da AD e uma lista da IEL, em princípio favorece André Ventura em termos meramente aritméticos na eleição de deputados. Este ouvinte até dá o exemplo da Iniciativa Liberal. Se não é credível pensar que num contexto diferente pode regressar a valores abaixo dos 10%? Eu penso que a Iniciativa Liberal dificilmente neste momento tem mais de 5%, as sondagens indicam valores abaixo disso. Sinceramente, depende, nós estamos muito longe ainda de saber como é que vai ser o cenário legislativas, mas eu não acho impossível que a Iniciativa Liberal seja reduzida a 3%. E, portanto, nessa altura, claramente há um voto útil na AD. Mas dada a evolução também dentro da AD, nós não sabemos exatamente que AD nós estamos a falar nas próximas legislativas. Portanto, eu acho que sinceramente está tudo em aberto. Diria apenas uma coisa que é importante, é que a soma dessas forças políticas todas está em 3,5 milhões de votos, mais ou menos. Isso sim mostra que houve eleitorado de esquerda que passou para esse bloco, porque mesmo com Passos Coelho e Portas, quando tiveram os tais 51%, isso eram 2 milhões e 700 mil votos. Cavaco Silva, nas presidenciais, na primeira vez, teve 2,8 milhões de votos, o que significa que há aqui claramente 700 mil votos que vieram da abstenção e de partidos de esquerda para este bloco Chega, AD e IEL, que não estavam lá antes deste fenómeno. Este ouvinte também pergunta aqui se Luís Montenegro não sai fragilizado das presidenciais, tendo em conta que os 2 principais blocos à direita e à esquerda se mantêm como estavam. Portanto, não há aqui uma perda de legitimidade, digamos. Claro, aqui há um problema que é o que significa fragilizado, porque a legitimidade formal e constitucional continua a ter, porque ele tem, enquanto tiver a confiança do Presidente da República e a confiança da Assembleia da República, ele formalmente é Primeiro-Ministro de um governo que tem toda a legitimidade democrática. E como dizias, as presidenciais não são legislativas também. Exatamente. Agora, é evidente que ele neste momento tem um problema, porque a estratégia da AD era baseada na expansão desse bloco de centro, não é? Digamos assim, encolhendo votos ao PS e votos no Chega. Ora, o que aconteceu nestas presidenciais foi o contrário, não é? E, portanto, porque o candidato dele teve 11%. Portanto, a partir desse momento, não é claro que neste momento a estratégia, ou até mais a tática que Luís Montenegro teve
nos últimos 6 meses realmente esteja a render em termos de popularidade e de apoio e legitimidade para as próximas legislativas. Mas isso estamos também a especular, vamos ver o que acontece até lá. Portanto, ficam aqui as respostas às perguntas do ouvinte Luís Matos Chaves, que nos escreveu para o nosso e-mail. Temos também uma pergunta da Maria Bastos. Lembra que tens referido, programa atrás de programa, o sucessivo adiamento das eleições para o Tribunal Constitucional e para outros órgãos de soberania. Agora há mais um adiamento, até já fomos perdendo a conta, já são 3 ou 4, não é? A justificação dada pelo Parlamento faz algum sentido, Nuno? Não, a justificação formal não faz nenhum sentido, porque, como o ouvinte está a dizer, nós estamos a adiar isto há 8 meses, portanto não é possível que ao fim desses 8 meses os partidos continuem a não ter nomes e peçam mais 4 dias para encontrar nomes. Eu acho é que nós temos que distinguir as duas fases. Nós tivemos uma fase longa até às presidenciais, em como nós dissemos no programa, simplesmente a AD não queria mostrar com quem é que se ia entender e, portanto, não queria mostrar as cartas. Passado às presidenciais, parece-me claro que a AD se vai entender com o Partido Socialista. Agora, o problema é que a AD quer que seja o Chega a romper, não quer ser a AD a romper com o Chega, porque aqui há um problema, como nós sabemos, na política portuguesa de vitimização. E há sempre, todos se querem vitimizar para ser os coitadinhos e os traídos. Ora, o problema é que a AD está a querer forçar o Chega a ser a quem denuncia isto, e o Chega, por outro lado, quer que seja a AD a fechar a porta ao Chega. E, portanto, este jogo entre a AD e o Chega, este divórcio, que vai ser um divórcio pouco amigável, é o que está agora a atrasar este processo, porque da parte do Partido Socialista já está claro que o Partido Socialista está pronto para entender-se com a AD e evidentemente será um acordo que terá que ter o LIVRE e a IEL, que penso que não é nada de difícil. Portanto, neste momento, do meu ponto de vista, essa questão estaria mais ou menos encerrada. Aqui o problema é o divórcio entre o Chega e a AD, que é um divórcio complicado porque eles querem divorciar-se, mas querem que seja o outro lado a pedir o divórcio, e é isso que está complicado. E estarão à espera, também é a pergunta que a Maria faz, que António José Seguro tome posse, até porque também há eleições para a composição do Conselho de Estado? Eu penso que sim, mas aqui a questão volta a ver uma coisa. Na questão do Conselho de Estado, o Chega essencialmente terá direito a 2 lugares e numa lista conjunta. Pode haver algum problema com os nomes exatos que vão propor, mas não parece que o problema seja exatamente na eleição para o Conselho de Estado, porque essa é a única que me parece bastante clarificada como é que tem que ocorrer. Estão dadas as respostas de Nuno Garopa aos ouvintes que nos escrevem para fora do baralho@observador.pt. Obrigada, Nuno. Os 4 As estão de volta na próxima sexta-feira, depois das 7, na Rádio Observador. Estamos também sempre em podcast. Escreva-nos para fora do baralho@observador.pt ou envie um áudio ou mensagem texto para 91002 4185. Eu sou a Vanessa Cruz. Boa semana.